Eu também. Nós gostamos como igreja, amém? Amém? Gostou do abraço? Daqui a pouco a gente se abraça de novo, amém? Queridos, a palavra de Deus, ela fala pra gente: dar-te-ei, aqui a tradução tem diferença, eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei as chaves. Nós temos professoras aqui, nós sabemos que as é plural, as chaves, plural. São mais do que uma chave. Então são chaves. Então existe chave no casamento, chave de finanças, chave de caráter, chave de todos os aspectos, queridos, né? Deus, ele deu a chave. Pastor, eu quero isso, pastor, eu quero aquilo, pastor, eu quero. Eu sei que você quer, mas para tudo que você quer, Deus, ele já te deu uma chave, amém? Você tem usado a sua chave ainda está novinha em folha. Tem irmão que a chave já está desgastada, né? De tanto usar, né? Talvez, sério, pastor, sério. Você não tem ideia quantas vezes o seu pai já orou por você. A chave dele já está tão gasta, de tanto ele orar por a sua vida. Talvez o seu filho, sua esposa, seu marido. Quantas vezes ele usou essa chave para que você venha, né, aceitar o Senhor Jesus, voltar para o Senhor Jesus. E a Bíblia diz: eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligares na terra terá sido desligado nos céus. Tudo que nós concordarmos aqui na terra, tudo aquilo que você disser, o céu diz amém. Amém? Porque os céus é o céu do Senhor, mas a terra ele delegou aos homens, ele entregou aos homens. Continuando, ele fala assim: então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Nas mãos de quem? De quem? Jesus sofreu nas mãos dos líderes religiosos. Não é contraditório isso? Dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. O que Jesus estava fazendo aqui, queridos, não vou me deter nesse momento, o que Jesus estava explicando, ele estava explicando o propósito. Ele estava explicando o quê? O propósito. Ele estava explicando o que ele teria que fazer. Ele teria que ir e sofrer, morrer na cruz. Jesus estava explicando para os seus discípulos o que iria acontecer nos próximos dias. Eu sei que pode parecer redundância da minha parte, mas Jesus estava explicando algo que eles não sabiam. Será que nós sabemos tudo da nossa vida? Será que nós conhecemos todos os nossos propósitos? Continuando, ele fala assim. Pedro, na verdade, né? Então Pedro, chamando-o à parte. Pega o contexto. Você já conseguiu visualizar a cena? Jesus explicando o que ia acontecer. Tipo, gente, né? Imagine o pastor reunir os discípulos, né? Os líderes de célula, líderes dos ministérios, os irmãos mais chegados, aqueles que têm coragem de andar perto do pastor, porque nem todo mundo tem coragem, né? Sabe que vai sobrar alguma coisa. E, galera, é o seguinte, o próximo passo vai ser esse, né? O próximo encontro que nós vamos ter vai ser dos empreendedores. Quarta-feira, às 19 horas. Galera, a gente vai fazer isso aqui, Então a gente vai fazer aqui, se você quiser trazer um chimarrão, se quiser trazer uma garrafa de café, quiser trazer lá uns pãozinhos de queijo, então galera, a gente vai fazer isso. Jesus estava explicando os próximos passos. Aí vai ter o que vai ser o próximo encontro? Encontro dos casais, dia 8 de julho. Então galera, vai ser assim, a gente vai estar arrumando, a gente vai ter aqui assim. Então galera, você fica delegado a isso, você fica aquilo, eu vou fazer isso. Jesus estava arrumando o que estava por vir com a sua comitiva. Mas daí então Pedro,
não era qualquer pessoa que estava chamando Jesus, gente. Não era qualquer pessoa. Se você for ler os versículos atrás, Pedro tinha acabado de ganhar estrelinha na nota. Pedro teve a revelação de quem era Jesus. Lembra da história? O que diz, né, as pessoas aí fora a respeito do Filho do Homem? Aí todo mundo, é esse, aquele e tal. Mas Pedro fala, não, tu és, vamos voltar, né? Deixa eu dizer que senão... Aí Jesus pergunta, mas tu, Pedro, o que você acha que é? Aí ele fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí ele ganha estrelinha, fala, bem-aventurado és tu. Porque não foi carne e sangue que te revelou, Pedro. Foi o próprio Deus que deu revelação para você, Deus falando na sua boca. Uau, aí Pedro se empolgou, né? Pedro, agora, o que tem aí? Aí Jesus explica que era necessário ele ir sofrer. Aí Pedro fala, eu estou com tudo, agora é eu. Aí, chamando a parte, veja lá, chamando a parte. Vem cá, Jesus, vamos trocar uma ideia nós dois aqui, porque eu tô com nota boa hoje, né? Tô com nota boa. Então vem cá, Jesus, vem cá. Eu não acho certo você ir lá, não. Não, é melhor você não ir. Olha o que Pedro ele faz. Começou a repreender. Pedro estava repreendendo quem? Pedro estava repreendendo quem? Jesus. Jesus estava dizendo quais seriam os próximos passos. Jesus estava explicando o que iria acontecer nos próximos dias. Qual que era, né, o cumprimento da palavra de Deus. Jesus estava revelando o futuro para Pedro. E Pedro chamou a parte por não conhecer o futuro. Pergunta para o irmão que está do lado. Irmão, você conhece o futuro? Ele disse que sim ou não? Eu sei que se ama quando o pastor fala assim, pergunta para o irmão que está do teu lado, né? Não vou fazer mais. Não prometo. Mas Pedro, ele começa a repreender Jesus dizendo, nunca, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Troca para mim. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você viu que em poucos minutos a boca de Pedro falou a revelação do Espírito e acabou de ser usado como a boca de Satanás. Você pegou isso? Nossa, irmão, vocês estão escutando a palavra? Amém? Jesus, ele acaba de dizer, arreda-te, Satanás. Cala a boca, Satanás. Pedro, ele não teve o discernimento, ele teve discernimento quem era Jesus, mas não teve discernimento do que estava falando no seu ouvido. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Jesus está xingando Pedro? Jesus está repreendendo quem? Satanás. Dizendo, é pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Não pensa nas coisas de Deus, pensa nas coisas dos... Você entendeu essa parte? Posso terminar então? Queridos, o quanto você pensa nas coisas de Deus e quanto você pensa nas coisas dos homens? Quanto você pensa nisso? Talvez, né, o clima baixou, você ficou chateado, porque o pastor, né, tocou no assunto aqui, talvez ficou pensando, né, talvez Deus está, né, te motivando, né, dizer assim, é verdade, chegou a minha vez, chegou a minha hora, mas nós pensamos muito das coisas dos homens, e toma muito cuidado, queridos, você ter esse discernimento, porque aqui Jesus, ele teve, eu sei que você pode pensar assim, mas Jesus é Deus, e é. Então para ele foi fácil ver Satanás na boca de Pedro. Só que a Bíblia fala que se nós cremos em Jesus, as mesmas obras que ele fez, nós também faríamos, amém? Então no seu espírito você também tem que ter essa intuição, você tem que ter essa clareza de quem está falando. Que muitas vezes, grandes, né, a porcentagem de brigas no casamento, na vida cristã, não estou falando dos ímpios, eu estou falando dos crentes, o crente não evangélico, o crente que crê em Deus. Muitas vezes, porque o diabo, Satanás, ele fala no ouvido de um dos cônjuges,
tanto da mulher como do marido, e ele ouve a voz do inimigo sem saber que é a do inimigo, e ele replica, e ele fala. Pode ver que, né, tem hora que você depois fica pensando, por que eu falei isso? Você já teve essa experiência? Não, você não devia ter falado isso. Porque você não teve discernimento, você não teve filtro. E muitas vezes nós fazemos que nem Pedro, nós vamos de 0 a 100 muito rápido. Nós não temos esse discernimento em entender. Né? Quando nós aprendemos no cursão, né, sobre a intuição do Espírito, né, tanto do Espírito Santo como dos espíritos malignos, nós aprendemos isso. Eu não posso impedir de um passarinho sentar na minha cabeça, mas eu posso impedir ele de fazer um ninho. Amém? Às vezes você está andando, o passarinho vem e senta na tua cabeça e ele já voa. Por quê? Porque você reagiu. Agora não é normal você deixar que o passarinho faça um ninho na sua cabeça. Então eu não estou livre do diabo vir jogar um dardo inflamado em minha mente e eu replicar. Não estou livre disso. Por isso que a Bíblia diz para que a gente venha vigiar. Só que eu também não posso deixar que a minha cabeça venha a ser caixa postal dele. E muitas vezes nós emprestamos a nossa mente e também a nossa boca ao maligno. E eu não estou aqui, Jesus não repreendeu Pedro e nem amaldiçoou ele, nem expulsou ele. Ele repreendeu Satanás, para que não usasse mais Pedro. Né? Claro que o contexto da história você conhece todo, mas eu quis focar nisso, queridos, porque igreja grande se torna alvo de Satanás. Você sabia disso? Né? Existem muitos vídeos aí na internet de conspirações, de infiltrar pessoas no meio de igrejas que estão crescendo, no meio de igrejas que estão, né, se destacando na cidade, e assim por diante. Eu não tenho medo disso. Se você é um infiltrado e veio aqui, que bom que nós estamos crescendo e você chegou aqui, mas deixa eu contar, você vai se converter logo. Mas eu não tenho medo dessas coisas que o mundo diz e que está na internet, até porque nem tudo que está na internet é verdade. Mas o problema não é o infiltrado, muitas vezes é nós mesmos. Olha quem Satanás estava usando aqui. Pedro. E Pedro estava falando alguma coisa errada? Não. Ele chamou a parte, nem foi na frente, nem se expôs, ele chamou a parte. Então toma muito cuidado, queridos. Eu falo isso com amor e carinho. Toma cuidado quem te chama a parte. Talvez ele vai falar, olha, coitado de você não merece o marido que tem. Poxa, seu marido não valoriza você. Quando você começar a ouvir disso, por isso que você tem que ter certeza do propósito. Quem tem certeza do propósito, quando alguém vem desviar do propósito, ele sabe que é Satanás falando na boca do outro. Jesus, ele tinha certeza, ele estava explicando. Quando alguém chegar assim, teu marido nem te honra tanto, por que você ainda continua casada? Você fala, arreda-te, Satanás. O meu marido é um homem de Deus. Ele ainda só não sabe disso, mas eu estou orando para ele descobrir. Poxa vida, você está no trabalho. Poxa, ninguém te valoriza no trabalho. Arreda-te, Satanás. Eu não trabalho para o meu chefe, eu trabalho para um reino. E eu estou lá, eu estou igrejando. Na posição que eu estou fazendo o meu melhor. Se Deus quiser me honrar, Ele vai me honrar. Se não, aqui eu vou fazer o meu melhor. Porque às vezes as pessoas, elas não vêm acusar você, eles vêm falar bem de você. Aqui nessa cena, Pedro, ele estava com dó de Jesus. Não, mestre, não cabe, não faça esse mal com você. Vamos dizer que Jesus fosse alguns de nós. E eu não estou apontando o dedo para você, muitas vezes eu mesmo. Imagine naquele dia que você assim quer que alguém faça um cafuné em você e diz, é verdade, eu sou bom mesmo. Poxa, eu não devia ter feito isso mesmo. É verdade, sabe o que você está falando? Sou muito bom, isso se chama justiça própria. Imagine se Jesus pensasse como muitos de nós. Verdade, né? Poxa, tantos aí para morrer, por que meu pai tinha que mandar eu? Por que eu tenho que morrer? Ele ia morrer por esses pecadores miseráveis. Eu não vou morrer por ninguém. Verdade, Pedro, verdade. Eu sou bom demais para morrer numa cruz. Ser humilhado. Você contextualizou? Eu estou falando isso já para estar passando uma cena na tua cabeça, né? Toma muito cuidado. Queridos, o seu inimigo é o seu inimigo. Eu não sou o seu inimigo, mas muitas vezes o diabo vai me colocar na posição do seu inimigo. Se você anda com a gente há mais de 3 meses, possivelmente ele já falou de mim para você. Quem que esse pastor pensa que é? Nossa, o pastor valoriza todo mundo na igreja, mas não me valoriza. O pastor dá oportunidade para todo mundo, não dá oportunidade para mim. E talvez você comprou isso e achou verdade. Eu não estou falando isso para justificar. Não, queridos. Às vezes nós precisamos dar mais oportunidades ainda.
Mas eu acredito que não tem uma igreja na face da terra que dá mais oportunidade que a gente. Talvez é que você não teve a oportunidade ainda de ver a quantidade de oportunidade que você tem. Mas você vai ver que aqui você tem oportunidade para muitas coisas. Mas às vezes o inimigo ele vai te acusar, vai me acusar para você. Talvez é num projeto, numa organização. Tome muito cuidado. Eu falo para as pessoas que estão à minha volta, né, que a gente está organizando algum evento, organizando o Kids, os pastores. Em casa eu falo isso, muitas vezes com a minha esposa. Quem aqui é motorista? Como é que é o trânsito para você? Você quer algo bom para você ouvir Deus e ouvir o maligno é no trânsito. É uma hora que você baixa a sua guarda e você vai ouvir. Queridos, você vai ouvir Deus e vai ouvir o maligno ali. Os dois ao mesmo tempo, não. Mas aqui, Satanás, Deus falou através da boca, né, de Pedro na revelação, em poucos segundos ele já estava... No trânsito é assim. E eu uso um código para mim mesmo, né, para quem está habituado com essa palavra, um drive, que quando acontece algo, eu aciono esse drive, eu já vi o teu rabo, Satanás. Usa isso, se servir para você, se não, joga fora. Mas eu falo isso, eu já ouvi o teu rabo, Satanás. Estou andando no trânsito, numa via rápida, na BR, chega alguém e me fecha. Do nada, queridos. Do nada. A rodovia está longa para frente e do nada, parece que eu fui caçado. O cara nem me conhece, não sabe quem eu sou. Ele nem sabe que eu sou pastor. E ele vem, eu já vi o teu rabo, Satanás. Experimenta fazer isso. Pastor, o que você está falando? Está ensinando o trânsito? Também. Porque aquela pessoa não te conhece, mas na cabeça dela, ela nem viu por que te fechou. Mas ela foi usada pelo maligno para tirar a tua paz. Talvez naquele momento você xingou, ficou bravo, mudou teu ânimo, chegou em casa, não conversou com a esposa, o teu negócio, talvez você foi fechar o negócio, não teve ânimo para fechar o negócio, foi fechar uma venda, não conseguiu. Por quê? Pelo simples fato de Satanás enviar alguém. E você acha que Satanás vai enviar alguém? Como é que eu posso não ser preconceituoso agora? Sei lá, alguém imundo, né? Como que um mendigo, ou como que alguém manifestado, sei lá, um político, sei lá, rugindo, né? Você acha que Satanás ele vai usar uma pessoa de qualquer outro gênero? Não, ele pode usar a mim. A sua verdade pode usar você também. Ele usou Pedro, depois da revelação. Não foi nem antes, foi depois da revelação. Simplesmente porque a gente não tem filtro. Então, querido, você sabe o futuro? Não sabe. Então, entenda o propósito. Muitas vezes, Deus ele permite muitas circunstâncias. Estou falando agora como igreja grande. Talvez aqui no louvor, às vezes, tentamos passar uma nota, não dá certo, a gente troca. Não é verdade? A gente, essa música não ficou legal. E muitas vezes a gente insiste, mas não é porque Deus vai falar assim, eu não quero essa música hoje, eu quero aquela. Do nada alguém tem aquela percepção, a gente podia cantar aquela. Ah não, mas aquela música a gente já toca tanto. Que bom que a gente toca tanto, até a gente já até decorou e está ensaiado. Ah, mas eu não gosto, que bom. Mas a música não é para você, é para Deus. Né? Então, nós temos que estar sensíveis a essas coisas. Amém, queridos? Nós estamos falando de um ser espiritual. Nós não somos um clube de palavras boas e bonitas e chavões. Nós somos a igreja, nós somos a noiva. Nós queremos adorar o nosso noivo, amém? Só que muitas vezes o diabo quer interferir e ele coloca as coisas. Então, fique muito atento. Né? Se você já faz parte de algum ministério, toma muito cuidado na sua célula. Talvez você desistiu do seu ministério porque você não viu o rabo de Satanás. Pastor, o diabo tem rabo? Não, não tem, propriamente dito não tem, mas lá quando ele estava com uma antiga serpente, então a gente configura que tem. Mas como ser caído, né, um anjo caído, né, a gente gosta de colocar rabo nele, né? Mas enfim, contextualize isso. Jesus teve a percepção e repreendeu. Que você possa ter isso, mas também não estou abrindo liberdade, estou lá conversando com o Bruno, o Bruno, compadre, poxa, e o irmão lá não está dando resposta? Né? Tipo, para trás de mim, Satanás. Não faz isso não recomendo, né? Não faça isso. Mas você vai perceber, conversa que não edifica, conversas fora do contexto, principalmente. Posso falar ou não? Pega pesado ou não?
Principalmente aquele que te chamar à parte. Aquele que te chamar à parte para falar do chefe. Aquele que te chamar à parte para falar do teu cunhado. Aquele que te chamar à parte para falar do pastor. Aquele que te chamar à parte. Agora, aquela hora que você está pensando, o que será que aconteceu que o pastor está falando isso, né? Também não sei. O Espírito Santo mandou eu trazer essa palavra, mas eu não estou usando o púlpito para falar de ninguém, queridos. Eu estou falando para falar de mim. Quantas vezes eu vim aqui, falei coisa que me arrependi depois. Algumas era Deus, algumas eu tenho algumas dúvidas. Não edificou depois. Mas que nós possamos ser igreja. Que nós possamos ser íntimos um do outro. Nós não estamos aqui para ser, né, uma igreja de sucesso. Porque o que é sucesso? Uma igreja que tem 1000 membros, vai tudo para o inferno. O que adiantou? Eu prefiro ter, né, 10, 15, 20, 50, 100, 10 mil, por que não 10 mil, né? Mas pessoas que entendam isso, que ande, né, com carinho, que ande com compaixão do irmão. E que você entenda que o teu propósito, ele tem que ser alinhado com o propósito de Deus. Naquele momento, aprove que Jesus fosse a Jerusalém, que ele fosse entregue na mão dos religiosos. Naquele momento era necessário ele fazer aquilo. E muitas vezes vai ser necessário muitas coisas passar. E nem tudo você vai concordar. Pedro não concordou. E você acha que Jesus concordou? Você acha que Jesus concordou? Credo, queridos, vocês estão muito quietos. Jesus não concordou. Pedro não concordava, Jesus também não concordava. Eu quero convidar os irmãos do louvor, que já é 7h30. Vocês estão... Passou rápido, né? Pastor, Jesus concordou? Não, Jesus não concordou. Por isso que ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele estava decidido a ir até o final do propósito. Queridos, tem coisas que eu faço que eu não concordo também. Tem ações que eu tomo com alguns irmãos que eu mesmo não concordo. Tem hora que eu quero matar uns 5. E eu falo: Pai, deixa um só. Eu perdoo os outros 4. E Deus fala: vai lá e mostra para esse um o quanto ele é amado e o quanto é a graça de Jesus. Você acha que eu quero? Não. Mas é assim que funciona. Não pensa que o tratar de Deus é só com o pastor, ou com o mendigo, ou com o político, ou com o endemoniado. Deus, ele capacita aquele que ama. E uma vez que nós escolhemos estar na forma, nós somos transformados. E naquilo que mais pega você, mais isso vai pegar você. Se você não aceita falarem de você, mais vão falar de você. Hoje eu não tenho mais problema no trânsito. Quem anda comigo sabe que eu sou a paciência viva andando no trânsito, né? Quem anda comigo sabe, pode fechar, pode segurar, pode... Porque eu aprendi a ter discernimento. Mas tem áreas ainda que o coração ferve. Sabe quando vem aquele aqui? Quando dá aquela coxada nas costas? E é assim a obra de Deus. Muitas vezes, queridos, você vai ser provado. Mas seja aprovado. Amém? Passou muito filme para você enquanto estava falando ou não? Mas nunca com o pastor, né? Você ficou bravo, né? Sempre com o marido, né? Com a esposa algumas vezes. Mas toma cuidado. Eu estou falando para você discernir em ouvir. Mas tome muito cuidado para que não venha a ser você o falar. Amém? Toma cuidado com o que você fala. Talvez você não entendeu o propósito, você não entendeu todo o contexto, e talvez eu assumi, eu tive coragem de dizer que muitas vezes eu fui boca de Satanás. Você tem coragem de assumir que muitas vezes você também foi? Pastor, o que é? Não é amaldiçoar, não, é dar uma palavra que desmotivasse o irmão do propósito, e às vezes o propósito era sofrer o dano. Pegou isso? O propósito de Jonas
era pregar para quem não merecia. E ele quis fugir, falou, não vou pregar para Nínive. Deus o livre, se eu pregar e eles se convertem, eu não tenho que achar se é bom pregar para Nínive ou se não é bom pregar para Nínive. Deus mandou, eu vou, mesmo sem querer, e eu vou. Muitas vezes você vai ser compelido. A palavra compelido é bonito, né? A gente vê muito naquela passagem que Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco. Compeliu quer dizer obrigou. Muitas vezes você vai ser obrigado a fazer algo que você não quer. Mas o faça. Você não sabe o propósito. Você não sabe com quem Deus está tratando ali do lado. Hoje, com mais discernimento nisso, às vezes chega, né, alguém no trabalho, em casa, minha esposa, algum irmão aqui, e é divertido ter esse discernimento. Eu imagino quanto Jesus se divertia tendo essas experiências. Hoje eu já falo para os irmãos, irmão, fica calmo. Ah, pastor, mas veja lá, pastor, no negócio dos jovens, os jovens não... Tem um irmão que estava bem assim, pastor, ninguém está respondendo. Posso usar, não? Agora eu já falei, né, já expus mesmo, né? Tomara que eu não seja a boca de Satanás agora para, né, falar dessa situação, né? Teve alguém, né, o Dudu, estava, pastor, os irmãos não estão manifestando no grupo, eles não falam nada. Respondi para ele, Dudu, fica calmo. Na última hora, no último dia, você vai ver que vai dar tudo certo. Não, pastor, eu falei, calma, eu já vi isso, já vi muitas vezes. Na última hora, os que disseram que vão, não vão. Os que nunca se manifestaram no grupo, eles querem carona. E a gente vai fazer o quê? A gente vai. Por quê? Porque no coração de Deus, Deus já sabe todos aqueles que é necessário ir. Se você não foi, é porque não era para você. Muitas circunstâncias é assim, é por isso que eu não ligo para você. Ei, irmão, você não veio para o culto? Irmão, você não... irmão. Não, por quê? Porque não era para você a palavra. Agora segura, se você veio aqui hoje, é porque essa palavra é para você. Agora deixa eu falar, pior é para mim, porque a gente aprende ensinando, então quer dizer que a palavra é mais para mim. É assim que funciona. Porque nós temos um grande alvo a ser percorrido. Nós temos uma grande missão sobre a terra. Não podemos perder mais tempo entre nós, amém, queridos? Eu não estou nem aí se o Dudu gostou, se não gostou. Sério mesmo, eu não estou nem aí se eu gostei ou não gostei. Você acha que eu faço tudo que eu gosto? O propósito de Jesus é maior, amém? Eu sei que palavras duras, talvez você não veio preparado para ouvir isso. Talvez você veio aqui para escutar uma palavra motivacional, tudo eu posso naquele que me fortalece. Verdade, tudo você pode escutar até uma palavra dessa. Mas queridos, nós somos uma igreja grande, amém? Nós somos uma igreja de 10 mil aqui em Agudos, amém? Você sabia disso? Vocês já tinham contado para eles? Nós somos uma igreja de 10 mil pessoas aqui em Agudos. Ainda falta 9.900 a saber. Mas nós vamos contar para eles, amém? Nós vamos contar para eles. Só que no meio do caminho nós podemos ter pena um dos outros. Ô Dudu, vem cá. Deixa eu falar para você. Poxa, não gostei lá que o pastor falou para você na hora do culto lá. Poxa, ele te expôs lá para os irmãos. Pô, o pastor não devia ter feito isso com você. Também acho. Poxa. Nessa hora você vai fazer o quê, queridos? O que você vai fazer nessa hora? Você vai dar de dedo na cara do irmão. Não vai fazer isso não. Você vai dizer, você achou? Você quer saber a prova? Posso falar? Já estou com liberdade, estou com o microfone mesmo, o irmão lá não corta o microfone. Se você quer saber se é de Deus ou não é, você quer saber ou não? Curioso. Você fala assim, é verdade mesmo. Deixa eu chamar o pastor aqui para nós resolver isso. Se for de Deus, ele vai falar, vamos Manelo, chama o pastor lá, vamos colocar isso mesmo, para que a gente ande em paz. Se na hora ele falar, não chama o pastor, você já vai saber quem é. Gente, eu estou usando-me como exemplo, mas eu estou falando com o patrão. Quando alguém chegar assim, eu não gostei que o patrão anda. Você gostou? Nossa, você viu só. Agora na minha escala, eu vou estar de folga. Verdade, não gostei. Vamos chamar ele aqui para a gente resolver? Se ele falar, vamos mesmo, vamos colocar isso em pratos limpos. Pô, a gente trabalhou a semana passada, vamos resolver. Porque tudo que é para a luz, Deus gosta. Tudo que é das trevas, o diabo gosta.
Então, se você jogar luz, o Espírito Santo ele vai brilhar. Mas se você jogar trevas, o inimigo ele vai gostar, vai amar, ele vai, joga mais trevas aqui que eu gosto. Ficou fácil de entender ou não? Você vai fazer isso? Você tem coragem? Falaram que o teu marido estava lá na zona. Podia falar zona ou não? Você tá gravando aí? Ai meu Deus. Estava lá na casa noturna, como é que é? Entretenimento adulto. Zona. O teu marido verdade que meu marido estava lá? É verdade. Espera aqui um pouquinho. Ô fulano. Não. Ué, mas não, vamos resolver. Que bom que você veio. Sabe, qualquer coisa, queridos. Qualquer coisa. Você entendeu? Pastor, por que você está falando isso? É porque a minha missão na terra é edificar uma igreja de vencedores. Amém? Eu falei no centro cercado dia que eu estava ministrando, eu não sou pastor. Eu sou treinador de vencedores. Doeu o teu ouvido? Mas essa é a verdade. Acabei de me revelar para você. Eu não sou pastor. Pastor é Cristo. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Mas ele me escolheu com um cargo, que alguns chamam de pastores. Mas na verdade eu sou treinador de vencedores. Você é vencedor? Então nós juntos vamos se treinar um ao outro, porque é pedra ralando pedra. Mas nós não podemos mais, queridos, perder tempo com essas coisas. Não podemos perder tempo. Existe muita bagagem que nós levamos que não é nossa. E muitas vezes o diabo joga muita mágoa, muita picuinha. A gente, é verdade. Um dia eu vou tirar a limpo com o meu chefe, com o patrão, com o irmão, com a irmã. Fiquei sabendo que beliscou a minha filha na escolinha, queridos. Se um dia você saber que beliscaram a tua filha na escolinha, a gente pode falar essas coisas aqui ou vai gerar? Queridos, a gente tem câmera lá, fica tranquilo, seu filho está sendo monitorado, amém? Pastor, verdade. Pastor, vocês estão vigiando a professora? Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado, né, Drica? Mas olha que bênção. Isso é Deus guardando a gente tem câmera lá na escolinha. Talvez os professores vão ficar até constrangidos agora, mas fica tranquilo, ninguém fica olhando. Eu também não fico olhando no outro dia. Deixa eu ver o que aconteceu. Eu não tenho por hábito isso. Não acontece. Só às vezes quando alguém deixa a luz acesa, a torneira aberta, eu vou ver quem entrou por último no prédio. Isso eu faço. E eu descubro o culpado. E os irmãos que têm a chave sabem que eu nunca liguei cobrando. Verdade, né? Nunca liguei cobrando. Mas eu sei quando acontece. Porque a gente está cuidando. Mas, né? Estou falando. Mas se você descobrir, traz para a luz. Mas não leva. Muitas pessoas foram machucadas por Satanás. E alguém levou a culpa. Mas a culpa era de Satanás. Amém? O Satanás é boa, né? O Satanás é boa. Amém? Você quer pedir perdão para mim em alguma coisa? Eu quero pedir perdão para vocês. Se em algum momento eu fui usado, talvez pelo inimigo, talvez por circunstâncias, pela correria, e eu te machuquei. Talvez por uma palavra, ou talvez por não ter dado uma palavra, e você esperava uma palavra. Pastor, por que você está fazendo isso hoje? É porque semana que vem é ceia, daí a gente resolve tudo na ceia. Você tem uma semana para ficar brabo comigo, e a gente resolve tudo na mesa. Mas é que não há mais espaço para picuinhas, não há mais espaço para a gente carregar essa bagagem. Amém? Vamos orar a Deus? Vamos pedir perdão se alguma vez a gente chateou alguém? Já parou para pensar que às vezes tem irmão que saiu da igreja por tua causa? Eu acho que por minha causa muitos já saíram. Senhor, não impute sobre mim essa culpa. Aquele que é mais é dado, mais é cobrado. A gente tem essa responsabilidade. Mas também quantos entraram no reino por minha causa? Nenhum, foi por Jesus. Mas pela palavra que eu lancei. Não tenha medo de errar. Mas saiba quando errar. Errar, você vai errar muito. E se tem uma pessoa que não tem medo de errar, sou eu. Eu falo para minha esposa, eu não tenho medo de errar. Todas as possibilidades de errar eu gasto. Não tenho medo de gastar elas, eu gasto mesmo. Tem aqui os meus pais, tem aqui o meu irmão, né? Só tem um, levanta a mão assim, Clésio, bonitão igual eu, né? Esse é o meu irmão de sangue, nós somos, né, filhos únicos nós dois. Boa essa, filhos únicos nós dois, né? Minha cunhada está ali. Meus filhos estão aqui, então eles sabem quem eu sou. Você me conhece. Então você vai ver que nós vamos errar. Mas vamos pedir perdão para os outros, amém?
eu peço perdão para você. Não precisa me pedir perdão. Mas que no meio dessa caminhada, a hora que você vê, não era ele, vamos continuar. Não era ele, vamos embora. Porque nós precisamos apressar os passos, amém? E não podemos levar bagagem. Se coloque de pé em nome de Jesus. Já gastei